1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 49 ao 51. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. 2 Samuel 5, 3 e 4. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. 1 Crônicas 29, 26 e 28. Isso, está certo. Morreu, pode ser 26, olha no 26, por favor. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Vamos orar mais uma vez. Você pode curvar a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que já vivemos aqui neste culto, mas nessa hora em especial, nós pedimos para que Teu Santo Espírito possa levar cativo as nossas preocupações, distrações e ansiedades, e que nós possamos ser uma terra fértil para ouvir a Tua palavra e guardá-la como norte, como rema, como direcionamento para a nossa vida nesse ano de 2026. Nós entregamos a nossa família, a nossa casa e tudo que está diante das nossas mãos para o conselho de Deus, para a sabedoria do Espírito Santo, e ela vem através da Tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus amigos, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito de 3 episódios, ou de 3 etapas e momentos na vida do rei Davi. O momento onde ele derruba Golias com aquela pedra, você conhece muito bem essa história. Depois, quando ele é ungido a rei de Israel, e no final, a maneira como ele encerra a sua história. E eu fiz questão de usar a história de Davi para esse culto, primeiro culto do ano, porque nós vamos trabalhar no mês de janeiro uma temporada que o tema é A Começar em Mim. E é muito comum, no início do ano, como nós já foi falado aqui nessa noite, nós fazemos as nossas metas, os nossos propósitos, os nossos planos. Alguém já fez as suas metas? Já está escrita? Quem já fez? Levanta a mão. 20% da igreja fez as suas metas. Quem aqui quer perder peso? Não levanta a mão para ninguém te cobrar. Quem, Só dá e faz assim, Quem aqui quer ler mais a Bíblia? Levanta a mão, diga amém. Orar mais, no ano de 2026, amém. Quem aqui vai ler pelo menos 20 livros nesse ano? Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que há alguma coisa mística nessa de dezembro para janeiro, Não é sobre uma data cronológica, mas vamos lá, meus amigos. O mês de janeiro, por ser o primeiro mês do ano, ele carrega um simbolismo. É o simbolismo do recomeço, de um ciclo novo, de uma nova etapa. Nós somos entusiasmados quando começamos o ano, por quê? Porque nós entendemos que parece que simbolicamente uma etapa está se fechando, e realmente se fechou. O ano de 2025 eu tinha 32, no ano de 2026 eu vou para 33 anos. Não? Esse ano de 2026, para a surpresa de todos, eu completo 40 anos. Meu Deus, Deus é bom, Glória a Deus, 40 anos. Me sinto como um menino ainda, minha cabeça ainda, só não consigo jogar bola do jeito que eu jogava antes. Mas vamos lá, para aqueles que têm essa ideia de usar essas datas, essas questões simbólicas, a religião trabalha muito com isso, meus amigos. Símbolos, festas, marcos históricos que nos fazem lembrar de um ciclo que se encerrou, de um ciclo que está começando. Eu fiz questão de usar a história de Davi porque aparentemente ela nos inspira demais. Normalmente nós começamos o ano com um vigor muito grande. Esse ano eu quero dobrar a meta, eu quero crescer mais, eu vou vender mais, eu vou fazer aquilo. Mas nós também sabemos que grande parte das nossas estratégias, ou metas, ou planos, eu esses dias estava vendo uma pesquisa, 80% das pessoas que começam o ano com as suas estratégias e metas e planos,
em fevereiro param. Gente, é muita gente. A gente começa bem com entusiasmo, mas parece que a gente não tem um aperfeiçoamento natural, ou não fizemos um planejamento, né, de maneira mais peculiar para entender as adversidades que correrão. Muitas delas são hábitos que nós queremos introduzir e hábitos nós sabemos que não acontece do dia para a noite, enfim. Mas vamos lá, ano novo só faz sentido quando a gente tem a disponibilidade para viver algo novo, sim ou não? Porque senão é só mais um ano que vira. Tem muita gente que começa muita meta, mas sem entrega, muita expectativa, mas sem obediência, muitos sonhos, mas falta coragem. E o texto que nós lemos, o primeiro texto, que fala sobre o dia que Davi derrubou aquele gigante. Eu gosto muito dessas histórias porque ela ilustra bastante e faz a gente entender de uma maneira muito mais profunda os conceitos por trás dela. Mas vamos lá, pense comigo. Davi saiu aquele dia de casa com a intenção de matar Golias, sim ou não? Ele saiu de casa naquele dia justamente para levar comida para os seus irmãos. Mas acontece algo poderoso. Ele não estava planejando fazer aquilo, mas ele estava disponível para algo novo que Deus queria fazer. Olha a diferença. Tem muita coisa na minha e na sua vida que aparentemente não passa pelo planejamento estratégico, mas passa pela vontade soberana de Deus. E da nossa parte, Ele exige apenas a disposição para viver algo novo. Quem está entendendo, diga amém. Esse ano de 2026, ele pode ser o melhor ano da sua vida. Isso não é palavra de coach, não é a historinha da carochinha, não. Mas por que ele pode ser o melhor ano da sua vida? Porque o algo novo que Deus pode fazer não está no fato que Deus vai criar do zero, mas está no fato de que Deus já inaugurou o novo há 2000 anos atrás, só que falta coragem e ousadia para a gente vivenciar profundamente as suas promessas. Ele prometeu, amém? E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Então existe muita coisa que nós podemos viver da parte de Deus, que já nos está disponível. Só que em muitos momentos falta da nossa parte disposição, falta coragem, falta intrepidez, falta ousadia. Eu oro no nome de Jesus para que a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja no ano de 2026, ela possa romper mais do que aquilo que a gente tinha capacidade de fazer, porque nós nos colocamos disponíveis para Deus. E pode ser que enquanto você estiver levando comida para os seus irmãos, Deus coloque diante de você a maior vitória da sua vida, mesmo que você ainda não tenha a capacidade de ter enxergado. Deus não começa a fazer algo na sua vida a partir de uma meta que você estabelece. Deus já começou a fazer algo do dia que você nasceu. As promessas estão se cumprindo a partir daquilo que Ele está fazendo em você. Mas vamos lá, meus amigos. Muitas vezes nós retardamos aquilo que Deus pode fazer, porque nós não nos submetemos a novos desafios. E eu sei que essa palavra, quando a gente escuta, ela desce meio indigesta, porque a gente foge de desafios. Vamos ser sinceros? Quantas vezes você falou, vou perder peso e não perdeu? Vou mudar isso e não mudou. Vou fazer aquilo e não fez. Porque tudo aquilo que foge da nossa zona de controle, tudo aquilo que não tem um mecanismo de defesa já pronto para a gente ter a segurança suposta, a gente acaba que procrastinando. Quem está entendendo? Ano passado eu fiz várias metas. E esse ano eu estou com algumas. Falei para o David hoje. Eu tenho 2 sonhos frustrados na minha vida. Na verdade, 3. Posso pedir música no Fantástico. 3 sonhos frustrados na minha vida. Um é não tocar piano. Aí cheguei hoje aqui, o David falou, cara, eu toco há 1 ano e meio. Eu falei, mentira? Você está tocando desse jeito, só faz 1 ano e meio que você está estudando? Eu falei, então, há esperança para mim. Há esperança para o perdido. Não é? A segunda olha só, olha como é que eu estou, minhas metas estão muito baixas. Minha segunda expectativa frustrada é que eu gostaria de pelo menos ler em inglês. Eu queria ler em inglês, eu gosto muito de ler, e sei que tem muita coisa em inglês, enfim. E eu não consigo, não fiz até hoje.
E a terceira, esse eu acho que vai só terminar a psicologia, eu quero fazer uma graduação ou uma especialização na área de filosofia. São 3 expectativas que eu tenho carregado há mais de 15 anos. Aí a pergunta é, eu já poderia ter feito as 3? Sim, já poderia. Por que eu não fiz? Porque a gente é muito acostumado a ficar na zona de conforto. A gente é acostumado a se satisfazer rápido demais com um Deus que nós mal conhecemos. Você sabe muito bem que desde o dia que você começou a sua caminhada com Cristo, existe um mar gigantesco de profundidade nele que você poderia ter alcançado, que eu poderia ter alcançado. Mas a gente parece que o ser humano é um negócio estranho. Ele evita qualquer tipo de desconforto. Isso é um princípio da psicanálise. O princípio do prazer, a gente evita tudo que é desprazer. É por isso que a Coca-Cola é uma delícia, porque é muito gostoso. Mas vocês percebem que esse ano só vai ser um ano poderoso, não por aquilo que Deus vai fazer, mas se eu estou disposto e disponível para alcançar, para mudar algumas etapas. E aí eu estou olhando ali no fundo o João, quando eu olho para ele é uma ofensa. Por quê? Porque o cara está correndo. Quantos quilômetros está correndo por dia, João? Quantos quilômetros você está correndo todo dia? 70 quilômetros por semana? Eu não corro 3 metros por causa da minha filha todo dia. O João, há um ano atrás, não, acho que o dia que... Quando a gente foi na casa do João lá em São Paulo? Foi em 3 anos atrás, eu acho. Já faz 3 anos atrás. O João de lá pra cá, pelo amor de Deus, perdeu um monte de quilo. O cara já é paralímpico, não. Paralímpico, atleta olímpico. Pô, aí tá de sacanagem, João. Ainda bem que tá gravado, hein? Paralímpico não, João. Não, eu ia falar triatleta. Isso é exato. Paralímpico não dá. Glória a Deus. Mas vamos lá, meus amigos. O Gima falou que vai correr uma corrida esse ano. Se o Gima correr, meu amigo, aí eu vou aposentar. Dia 6/7, o Gima vai correr 10 quilômetros? Meu amigo, isso é culpa sua, João. Meu Deus. Mateus, o Gima vai correr, cara. Pois é, e a gente está aí. Malemar consegue carregar as meninas no colo. Primeira coisa que eu gostaria de considerar nessa noite, embora a gente está num tom de brincadeira, mas se a coragem não vencer o medo, nenhuma outra virtude sobreviverá senão por acidente. Às vezes nós estamos gastando tempo orando em coisas que Deus já nos deu, Valmir. E a gente está tentando convencer a Deus de nos dar aquilo que já foi acessado. Entende? Você poderia estar falando assim, cara, eu podia estar pregando, eu podia estar orando, eu podia estar cantando, eu podia estar dando aula, Você podia, não. Você podia. A sua diferença do seu professor é que ele começou antes de você. Só essa. A diferença do David é que ele já está há 1 ano e meio na minha frente. E se ele não parar, eu nunca vou alcançá-lo. Mas eu vou tocar. Vocês entendem? O que trava a nossa vida é isso aqui, é medo. Porque nos falta coragem. E a gente acha que a gente vai encontrar em algum momento da nossa vida uma virtude, mas só virá se for por acidente. Sabe? Quem sabe um dia talvez você viva algo mais profundo. Cara, eu gostaria de ter uma casa melhor, de ter um emprego melhor, de ser uma pessoa melhor, eu gostaria de ser um pai melhor. Você pode. Deus já te deu essa liberdade para. Então o que nos falta? Coragem. Falta coragem. Juízes 7, versículo 3, projeta para mim. Olha só como isso é forte. Está falando aqui do episódio de Gideão, quando vai lutar contra os midianitas. Lembram? Olha só como Deus é ousado. Deus diz, portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10. É porque eu não tenho a conta inteira aqui, mas se nós fizéssemos a probabilidade de tanto de pessoa que tem aqui, o tanto de gente que pulou fora, ia sobrar 3, 4 de nós. Só. Para você ver o quanto a gente fica fixo em medos.
Ou estamos totalmente satisfeitos com coisas pequenas e Deus poderia ampliar? A gente falou aqui quando estava orando pela família do Danilo, num tom de brincadeira, mas é profético. Quem sabe eles podem abrir uma Simple lá? Sabe o que pode impedir isso de acontecer? Porque nós já recebemos o sim e o amém de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Onde nós estivermos, a igreja está. A única coisa que pode impedir isso não acontecer é eles não assumirem o propósito e o comprometimento para fazer isso acontecer. Porque fora isso, isso pode acontecer, isso é viável. Entendem? Nós nos tornamos Simple porque uns doidos falaram, vamos fazer acontecer. No momento mais corrido da nossa vida, o momento mais corrido da minha vida, nós inventamos em ser igreja. Não era o melhor momento? Não era. Mas tudo é possível naquele que crê, no nome de Jesus. Então eu creio, meus amigos, eu quero que você receba essa palavra. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, e não é papo furado, é porque você está disposto e disponível para viver algo novo em Deus que já foi liberado a todos nós. A Bíblia diz em Efésios que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que é difícil para você? Me fala. Traga aí a sua mente agora, o que é difícil para você? O que tem se tornado difícil para você? É uma enfermidade? É uma crença? São ressentimentos? São mágoas? O que tem travado a sua vida? Se você pudesse escolher uma palavra que pudesse traduzir o fato de não conseguir ter rompido de maneira exponencial até agora, qual seria? O que realmente seria? Senão o medo. A falta de ousadia para declarar aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Ele te deu unção, autoridade, governo. É só lhe esticar as suas mãos, agradecer a Deus, alinhar o teu coração para com o coração dele e deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida e da tua casa. Em nome de Jesus, eu sei que em 2026 Deus vai levantar mais mantenedores para a obra de Deus. Você se coloca neste lugar? Diga amém. Pessoas mais comprometidas, mais fiéis, mais parecidas com Jesus. Pessoas que não vão se contentar com nada menos do que tudo, porque Ele já é o tudo que nós precisamos. Por que não, meus amigos, pensar na Simple, como nós falamos no ano passado? Uma igreja voltada para a sociedade, oferecendo cursos, oferecendo qualquer coisa que possa cumprir o chamado para fora. Ao invés de ficarmos aqui reunidos como igreja, é lindo, vamos começar a ampliar as nossas estacas, meus amigos. Chegou uma hora, mas para isso nós precisamos de quê? De ousadia. Que a unção de ousadia e de intrepidez seja algo desenvolvido na sua casa e na sua vida no ano de 2026. Que Deus não apenas realize os seus sonhos, mas que Ele possa desbloquear coisas novas que você ainda não acessou e nem enxergou pela fé. No nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio numa igreja que se levanta, Mateus, com muita autoridade, governo e unção, para cumprir a obra com zelo nesses últimos dias, porque só uma igreja corajosa, destemida, tem a coragem de colocar na sua cabeça a prêmio, mas para dizer que Jesus é bom, o diabo não presta, que Ele está voltando, que as pessoas precisam se arrepender, porque senão vai ser confortável, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas não vai cumprir aquilo que Ele foi destinado para fazer. Nós cremos no nome de Jesus numa igreja que vai triunfar nesses dias. Posso ouvir um amém por isso? Aleluia. Mas para isso, meus amigos, a história de Davi também nos ensina de que, embora Davi tivesse vivido a maior experiência da vida dele, derrubando aquele gigante, aquela experiência não foi suficiente para habilitá-lo para reinar naquele exato momento onde ele foi ungido. Segundo texto que nós lemos, Davi derruba Golias e essa é a sua maior experiência vivida com Deus. Se você perguntar para uma criança o que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra Davi, ela vai lembrar do quê? Aquele pequenininho que derrubou o gigante. Essa com certeza é o maior episódio da vida de Davi. Mas olha só que coisa curiosa, a maior experiência que Davi tem com Deus não foi suficiente para habilitá-lo a começar a reinar naquele exato momento. Davi é ungido rei, mas só começa a reinar
10 anos depois. 10 anos depois. Por que, Mateus? Porque Davi era um pastor, era um pecuarista, era alguém acostumado com aquilo, alguém desenvolvido naquele ofício. Só que agora Deus o chama para ser rei. E Deus não é alguém inconsequente, meus amigos. Embora Ele já nos deu algo, Ele também nos prepara e nos aperfeiçoa para desenvolver com maestria aquilo. Um pastor precisava ter experiência com ovelha. Um rei, necessariamente, precisaria ser um diplomata, um estrategista, um líder. Vocês entendem? Há um processo, meus amigos. Há um processo de desenvolvimento até a etapa final. Olha que frase importante. Aquilo que Deus te prometeu fala muito mais a respeito de quem você se tornará do que apenas o lugar que Ele te dará como herança. Vou repetir para você entender. Aquilo que Deus te prometeu fala muito mais do que apenas um lugar. Fala a respeito de alguém que vai se tornar aperfeiçoado para estar naquele lugar. Quem está entendendo, diga amém. Mas para isso é preciso o quê? Intencionalidade. Se a primeira parte da pregação a gente usou muito a palavra coragem, o segundo momento da vida de Davi, até ele alcançar o reinado, foi 10 anos intencionais. Eu imagino que o João vai ter um trabalho muito grande para 6 meses preparar o Gima para uma corrida. Então a corrida não se resume em correr 10 quilômetros. Ela se resume em toda uma preparação. São meses mudando a alimentação, perdendo o peso, a academia. Tem todo um processo para que você consiga realizar algo. O problema é que muitas vezes nós queremos pular essa ideia do processo. Eu quero perder 10 quilos, como que eu faço? Falamos da teologia do manjaro. Lembra? Qual que é o outro famoso mesmo? Ozempic. Pois é, nós somos a geração manjaro e Ozempic. Que é, pula o processo, não prepara minha mente para isso, mas pula os processos, e é capaz depois eu voltar ao mesmo lugar que eu comecei. Por quê? Porque não houve uma preparação, um desenvolvimento. Então, meus amigos, mais do que o lugar que Deus quer te levar, é quem você se tornará quando lá estiver. Por quê? Porque, de verdade, Deus já te deu a herança. Então, vamos lá. Pare de se preocupar com lugares, com a conquista, com a realização. Não, Deus já te deu a herança, amém? Você tem que se preocupar e se comprometer em se tornar alguém habilitado e hábil para desfrutar da herança. Romanos capítulo de número 8, projeta para mim, por favor, 16 e 17, diz assim, pois vocês não receberam, vou ler daqui, 8,16, isso, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também. Olha que coisa curiosa, se de fato participamos de seu sofrimento, do seu aperfeiçoamento, do seu desenvolvimento, participaremos também de sua glória. Gálatas capítulo 4, versículo 7, Gálatas 4, 7, diz assim, agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Você já tem a herança, a conquista já é sua, a realização também é sua, a terra também é sua. O que nos falta, Cris? Intencionalidade para nos aperfeiçoar, para nos tornar alguém habilitado para conquistar. Alguém está cansado? Diga eu. Alguém com fome? Quem vai pagar a pizza, Clô? Aleluia. Ponto 2, nós estamos caminhando, meus amigos. A segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês esse ano. Deus não está preocupado apenas aonde você vai chegar, mas em quem você terá se tornado quando lá estiver.
Margaret Thatcher disse: Deus não está preocupado em cumprir algo para você, mas em você. Quantos lembram da história dos 12 espias? Lembram? Apenas Josué e Caleb entram na terra prometida. Por quê? Porque apenas Josué e Caleb e a sua família tinham se tornado homens de fé para a nova etapa que viria à frente. Porque no deserto o maná caía do céu, literalmente. Eu não precisava de fé, caía diante dos meus olhos, mas a terra prometida não teria mais maná literal do céu. Eu teria que ser homem e mulher de fé para plantar uma semente, sabendo que a terra é boa, e confiar no processo e no aperfeiçoamento do fruto que viria logo depois. É por isso que às vezes nós estamos empacados e não conseguimos viver as promessas, porque estamos esperando algo literal do céu, sendo que Deus está querendo desenvolver algo dentro de nós para nos tornarmos homens e mulheres de fé hábeis para alcançar a promessa. Tem uma historiazinha que eu sempre conto, eu não sei se ela é verdade, mas disse que aconteceu no sertão do Nordeste, onde num vilarejo, o padre de uma paróquia pequena chama todo o povo para rezar ao lado de um lago que estava seco há mais de meses porque não caía chuva. E ele então fez um chamado às 3 horas da tarde, todo o vilarejo vai descer para o lago e nós vamos rezar em volta do vilarejo para que Deus possa enviar a chuva. Diz que quando deu 3 horas da tarde, 3:01, estavam todos reunidos, desce uma menininha correndo lá de cima, gritando: me espera, me espera, me espera. E aí quando ela chega, as pessoas perguntam: onde é que você estava? Está todo mundo aqui. E ela falou: eu fui buscar o guarda-chuva. Alguém de fé, que não apenas vai orar para que Deus mande chuva, mas já traz a recompensa, porque ele sabe que vai chover, e ela ia embora molhada para casa. Vocês entendem o que é? Pessoas que vão sendo forjadas e transformadas e se tornando alguém habilitado para realizar aquilo que Deus o chamou para fazer. Meus amigos, Davi nunca quis ser rei. Deus o fez. Mas quando Deus disse para ele que ele seria rei, ele foi intencional em todo esse processo, em toda essa busca. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que gasta a sua vida inteira tentando ocupar um cargo, enquanto Deus está interessado em formar um filho. Gasta a vida inteira: eu quero ser um profissional bem-sucedido X, eu vou gastar, eu quero fazer o que, eu quero. Aí você resume a sua vida em uma função. Você resumiu a sua existência numa miserabilidade de uma função. Davi não queria ser rei. Davi foi rei, mas depois ele passou a sua sucessão e nós lemos o final da sua história. Quem está entendendo aqui? Não confunda o seu propósito, não confunda o seu chamado, não confunda a sua existência em conquistar algo que no final vai te dar um título de uma função. Você não pode ser resumido a uma função. Você foi chamado para ser filho. E Deus está gerando o quê? O caráter dele na minha e na sua vida. Esse é o propósito. Romanos capítulo 8, não precisa projetar. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam, ou Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. E o versículo termina lá embaixo. Qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, Cris? Se tornar a imagem e a semelhança do seu filho. Nós já temos uma herança, já temos uma terra, já somos realizados. Nós estamos apenas passando pelo aperfeiçoamento de se tornar filho, para viver as promessas que ele já nos destinou. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Aleluia. Preste atenção na preocupação de Paulo. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês.
Paulo não está falando, eu estou preocupado porque vocês não são empresários. Olha, eu estou preocupado porque vocês não são pessoas bem-sucedidas. Eu estou preocupado porque vocês ainda não trocaram de casa. Não, Paulo está dizendo, eu sofro com dores de parto até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês, se tornando como Ele é. Se nós estamos começando o ano, entendemos que janeiro é a primícia do ano de 2026. Talvez essa palavra tenha que te acompanhar durante todo esse ano. Você vai fechar esse ano que se começou em dezembro dizendo Cristo e foi intencionalmente desenvolvido na minha vida, na minha casa, na minha família. Quantos querem isso? Diga amém. Estou terminando, meus amigos. Ô Cristo, se a gente não perceber a importância da intencionalidade e do aperfeiçoamento, Deus, se Ele enviar a chuva sem que o ambiente esteja pronto, Ele não vai abençoar a semente, vai destruir a colheita. Falando com minha esposa hoje, eu falei, sabe qual é a maior ironia da vida? É pessoas quererem colher em áreas que eles nunca plantaram. Quero ser uma mulher de Deus, quero ser um homem de Deus, quero ser um bom profissional, quero ser isso. Mas aí você vai ver o estilo de vida que o torna ele, essa pessoa que ele tanto gostaria de ser, está totalmente desconecto com a realidade pela qual ele deseja. Então há uma grande incoerência. Se nós queremos ser uma igreja X, nós devemos estabelecer um caminho que nos conduz até aquele lugar, amém? Isso é simples, é óbvio. Eu quero ir encerrando. João 12, 23 e 26. Esse ano nós combinamos que as pregações terão pelo menos 15 versículos, né? No mínimo. Jesus respondeu, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem está entendendo? O grão precisa morrer, precisa se sacrificar, precisa renunciar, precisa se aperfeiçoar, precisa ser intencional, porque não é por osmose. Quero ser inteligente, pronto. Não é assim. Quero ser bem-sucedido, do dia para não é. O grão precisa morrer. Outro versículo que fala muito a respeito disso é Romanos 12, 11 e 12. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam o Senhor com entusiasmo. Entusiasmo. Não vamos para a igreja, né? Não. Aí mala e bate palma. Daquele jeito, sabe? É entusiasmo, é vigor, é coragem, é vontade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Continua, por favor. Quanto mais crescerem nessas coisas, preste atenção, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Ponto 3, e a gente encerra. A vida começa no limite da sua zona de conforto. Antes disso, não é vida, é sobrevivência. O dia que você entender que existem pessoas que jamais parariam para ouvir a voz de Deus, ou jamais enxergariam uma vida de forma diferente, se elas não tivessem sido arrancadas da sua zona de conforto.
Já parou para pensar que as maiores transformações que aconteceram na sua vida foi por causa de Deus te empurrando para fora da sua zona de conforto? As maiores experiências é Deus nos chamando para fora, é Deus nos impulsionando para algo novo que você não tem controle, é Deus tirando o controle da sua mão, porque se fosse pela nossa vontade, nós ficaríamos ali. Você viu aquela música da praça? Nossa, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo. E aí você gastou a maior virtude da sua existência, que é seu tempo, não fazendo nada, e não crescendo, se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Eu prometo que é o último versículo, Mateus 11:12. Mateus 11:12. Desde os dias em que João Batista pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas. Em outras versões diz que o reino dos céus é alcançado com esforço. Essa ideia de violência não é fazendo mal para o outro, é alguém que violentamente resiste. É alguém que se esforça violentamente para não ficar parado. É alguém que quer mais. E aí Jesus está dizendo, o reino de Deus são para essas pessoas que se dispõem, que se disponibilizam. Não é esforço para merecer, é esforço para romper com resistências internas e externas. Lembra que Jesus falou a respeito do mundo? Ele falou em João 16:33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Esse eu venci o mundo, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, ele deve ter conquistado muita coisa, né? Ele é Jesus, olha quem ele é, ele venceu o mundo. Esse vencer o mundo aqui, meus amigos, está falando sobre uma mentalidade caída, a mentalidade carnal, pecadora, que submete a desobedecer a Deus, essa lógica que Paulo chama de que Satanás é o Deus dessa era, desse mundo, desse século. É isso que ele está dizendo. Vocês vão passar por aflições, mas fiquem tranquilos, por quê? Porque eu venci o mundo, ou seja, eu lutei, eu rompi, eu não fui predestinado para não realizar a vontade de Deus, pelo contrário, eu fui até a última instância. Meus amigos, eu não sei o que o Espírito está falando com vocês, mas nós somos chamados para algo mais excelente. Eu oro no nome de Jesus, para que o Espírito Santo nos acorde, para que Ele nos desperte. Eu oro no nome de Jesus para que a nossa mente não seja cauterizada com essa mentalidade do mundo, no qual Jesus venceu ela. Eu oro no nome de Jesus para que a luz do Evangelho seja algo tão magnífico e tão glorioso na minha e na sua vida, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse cara não é desse mundo. Ele venceu, ele não está aqui, não, ele vem de outra ordem, é outra natureza, é um espírito que eu não conheço. No nome de Jesus, no nome de Jesus, coragem, intencionalidade e comprometimento. Talvez essas 3 palavras resumem aquilo que Deus espera de nós esse ano de 2026. Amém, meus amigos? Existe um novo ciclo que não começou apenas por causa de um calendário. Existe um momento chamado Kairos de Deus, um tempo oportuno que Deus está virando uma chave para a igreja dos últimos dias, e nós precisamos entender que estamos dentro desses planos. Você sabia que um dos hábitos de pessoas mais bem-sucedidas é justamente porque elas desenvolveram a capacidade de compreender a necessidade do momento, o que fazer, como fazer e quando fazer, e sobretudo a capacidade de discernir quando um ciclo se encerra, porque existem coisas que duram uma vida inteira, porém existem outras que acabam com a vida se você não souber sair delas. Tem muita gente parada num lugar que Deus não mais está. Deus já está na terra prometida, você está querendo o maná que caía no deserto. Que Deus faça essa transição na nossa vida, amém? Que não seja apenas mais um ano que se começa, mas seja uma disponibilidade para viver algo novo,
porque Deus tem coisas novas para nos dar. Eu gostaria de orar com você, você pode se levantar nessa hora.